E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Opa! Para quem está chegando agora, a gente mergulha fundo em livros que mexem com a nossa fé. É isso aí. E o legal é que a gente faz isso sem perder a leveza e, digamos, a descontração, né? Com certeza. E hoje, segura o coração porque o papo é sobre enraizado. Os lugares ocultos onde Deus está desenvolve. Benen Lipscher. Yau. Que livro, hein? Já deu para sentir que esse livro é daqueles que sacou da gente, né? Sem dúvida. E antes de começar, se você curte o que a gente faz aqui, dá aquela força. Se inscreve no canal. Isso. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Deixa o seu like, porque isso ajuda a Mio e tu. Ajuda demais. Compartilha com a galera. Tá? E se tiver algum livro que você tá louco pra gente destrinchar, Nada a ver. manda aí nos comentários. Mas vamos lá. O que me chamou a atenção logo de cara nesse livro foi a ideia do impacto duradouro. Tipo, quem nunca sonhou em deixar um legado? Em fazer algo que realmente faça diferença no mundo? Verdade. Acho que todo mundo em algum momento da vida se pega pensando nisso. É, tipo, qual é o meu propósito? E o legal é que o Bunyan já começa o livro conectando esse desejo com a vontade de Deus para nós. Legal. Ele usa a passagem de João 15, onde Jesus fala da videira e dos ramos, sabe? Sim. Aquela que a gente decora na EBD. Essa mesmo. Vai sério, essa passagem faz tanto sentido. É verdade. Se a gente quer gerar frutos que realmente durem, Uhum. precisamos estar ligados em Jesus, que é a videira verdadeira. Exato. É tipo, sem ele a gente seca, a morte não produz nada de bom. Sem ele, não tem como. E aí entra a analogia da árvore, que o Bunyan usa para explicar como Deus trabalha em nós. Gostei dessa. Deus planta a semente da sua palavra no nosso coração, rega com o Espírito Santo. Certo. E a partir daí, começa um processo incrível de desenvolvimento, de enraizamento. É como se ele estivesse nos preparando para algo maior, para um propósito duradouro, sabe? Isso mesmo. É nesse processo de enraizamento que a gente se fortalece, se aprofunda na fé. E se prepara para dar frutos que realmente importam. Com certeza. Mas e aí? Como é que a gente se enraiza de verdade? O livro dá alguma dica. Com certeza. Ele usa a história do rei Davi como exemplo, sabe? Aquele que foi ungido rei ainda novinho, Sei. mas levou uns bons anos para assumir o trono. É verdade. Esses anos de espera foram tipo intensivão de enraizamento para ele. Ele passou por cada perrengue. Me imagina a pressão. Mas e aí? Pois é. O que ele aprendeu nesse tempo todo? O que moldou o caráter dele? O Bunyan destaca 3 solos onde Davi foi plantado por Deus para desenvolver raízes fortes de confiança. Exato. O primeiro foi a intimidade com Deus. Tipo, ele aprendeu a se conectar com Deus de verdade, a buscar a sua presença, a ouvir a sua voz. Faz sentido, a gente só confia em quem a gente conhece, né? É verdade. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente confia nele. Concordo plenamente. Mais os outros solos. O segundo foi o serviço ao próximo. Davi, mesmo sendo o futuro rei, não se achava melhor que ninguém. Ele cuidava das ovelhas do pai, protegia o rebanho dos perigos. Servia com humildade. Que exemplo? E foi nesse serviço que ele desenvolveu a coragem, a liderança e a compaixão. Verdade. Qualidades essenciais para um bom rei. Ou seja, servir não é só fazer algo legal para os outros, mas é um processo de aprendizado, de crescimento, de lapidação do nosso caráter, né? É isso aí. E o terceiro solo? O terceiro foi a comunidade. É comunidade. Sim. Davi não estava sozinho nessa jornada. Ele tinha amigos, mentores, pessoas que o apoiaram, o encorajaram, corrigiram quando necessário. Verdade. A comunidade foi essencial para ele se manter firme, para não desanimar diante das dificuldades. Caramba. A gente precisa se ligar nisso, né? A comunidade não é só pra gente se sentir acolhido, mas pra gente crescer junto, se fortalecer, aprender uns com os outros. Exatamente. É como se a gente fosse uma árvore que precisa de outras árvores para se sustentar, para resistir aos ventos fortes. Perfeito. E o legal é que esses 3 solos não são exclusivos da história de Davi. Eles se aplicam às nossas vidas também. Se a gente quer se enraizar em Deus, precisamos cultivar a intimidade com Emorim. Servir ao próximo com amor e viver em comunidade. Nossa, que profundo. E aí, o que você achou dessa primeira parte do nosso mergulho? A gente está começando a entender como é que a gente pode se enraizar em Deus, né? Mas calma que tem muito mais. Muito mais. Na próxima parte, a gente vai continuar explorando esse livro incrível e te garanto que você vai sair daqui cheio de insights para fortalecer a sua fé. Fica ligado. Combinado. E aí, prontos para continuar nossa aventura por Enraizado? Tô pronto. Na primeira parte, a gente viu como a história do Davi ilustra a importância da intimidade com Deus, É verdade. do serviço ao próximo,
e da comunidade para a gente criar raízes fortes na fé. A gente viu como esses 3 elementos foram importantes para ele. Exato. Mas e aí, o que mais o livro traz de bom? Tem mais alguma dica para a gente colocar em prática? Com certeza. O Benny fala bastante sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando as coisas não fazem muito sentido pra gente. Confiar em Deus. É. Mas como confiar quando tudo parece dar errado? Boa pergunta. Ele usa o exemplo do filho dele, o Lake, que quebrou o cotovelo e precisou passar por uma cirurgia. Entendi. Imagina o medo do menino. Nossa, que situação tensa. Pois é. Mas o Lake confiou no pai durante todo o processo. Que legal. Ele sabia que o pai o amava e queria o melhor para ele, mesmo que a cirurgia fosse dolorosa. Fez sentido. E o Benning usa essa história para ilustrar a confiança que a gente precisa ter em Deus. Às vezes Deus permite que a gente passe por momentos difíceis, por cirurgias dolorosas. Sim. Mas a gente precisa lembrar que Ele está no controle, que Ele nos ama e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Exatamente. É difícil, mas a gente precisa se agarrar nessa promessa. E como a gente pode fortalecer essa confiança? O Benning nos convida a conhecer a Deus de forma mais íntima, a desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Através Da oração. Com a oração. Mas, a gente já sabe disso, né? Todo mundo fala da importância da oração. Sim, mas ele vai além. O que ele traz de novo sobre esse assunto? Ele não só fala da importância de orar, mas de criar um estilo de vida de lugar secreto, sabe? Lugar secreto. Ele se inspira no exemplo de Davi, que se refugiava no campo para buscar a Deus em oração e adoração. A ideia é que a gente tenha um momento diário com Deus, longe das distrações, para realmente se conectar com Ele, ouvir a sua voz, desabafar, agradecer. É ter um momento só nosso com Deus. Exatamente. Sem celular, sem televisão, sem interrupções. Esse é o ponto. Não se trata só de orar por orar, mas de ter um relacionamento íntimo com Deus, de conhecê-lo de verdade, de se aproximar dele com sinceridade. Isso aí. A gente não conversa com um amigo só quando precisa de alguma coisa, né? A gente cultiva amizade, se interessa pela vida dele, compartilha momentos bons e ruins. Verdade. E com Deus deveria ser a mesma coisa. Concordo plenamente. E quando a gente desenvolve essa intimidade com Deus, a gente começa a ouvir a sua voz com mais clareza, a entender o seu propósito na nossa vida e a confiar mais nele, mesmo nas situações difíceis. E por falar em propósito, o Benning também fala sobre isso, né? Sobre a importância de ter um propósito claro, de saber qual é o nosso papel na história de Deus. Sim. Ele acredita que cada um de nós tem um chamado específico, uma missão a cumprir. E como a gente descobre esse chamado? Ele nos convida a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Mas como a gente faz isso? Deus fala com a gente. A gente ouve uma voz audível. Não necessariamente. Deus pode falar com a gente de várias formas. Através da Bíblia, de um livro, de uma música, de um sonho, de uma conversa com um amigo, de uma pregação, de uma intuição, de uma circunstância. Nossa, tantas maneiras. Mas como saber se é Deus falando ou a nossa própria cabeça? O Benning dá algumas dicas para a gente discernir a voz de Deus. Primeiro, a gente precisa conhecer a Deus, saber como Ele é, qual é o seu caráter, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. E como a gente faz isso? Lendo a Bíblia, estudando a sua palavra, passando tempo com Ele em oração. Faz sentido. Segundo, a gente precisa testar tudo que a gente ouve. Comparar com a Bíblia, ver se está de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, a gente precisa pedir a confirmação de Deus. Pedir que Ele nos dê paz no coração, que Ele confirme a sua vontade de outras formas. E se ainda assim a gente tiver dúvidas? A gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente pode errar, que a gente não é perfeito e que Deus pode usar outras pessoas para nos corrigir, para nos dar direção. Ufa, quanta coisa importante. Acho que esse papo sobre ouvir a voz de Deus merece um episódio inteiro, hein? Mas por enquanto, vamos voltar ao enraizado. Vamos. O que mais o livro aborda? Ele fala sobre a importância de abraçar as nossas fraquezas, de reconhecer que a gente não é perfeito, que a gente precisa da graça de Deus para viver. Abraçar as nossas fraquezas. Mas a gente não deve lutar para sermos melhores. Sim, mas reconhecendo que a gente não consegue ir sozinho. Ele conta a história de uma lesão que ele teve e que o impediu de praticar esportes por um bom tempo. Sério. Ele confessa que o começo foi difícil lidar com essa limitação, mas que Deus usou essa experiência para ensiná-lo a depender mais dele, a reconhecer que a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Faz sentido. A gente vive numa cultura que valoriza a força, a perfeição, a autossuficiência. É verdade. Mas a Bíblia nos ensina que é na nossa fraqueza que a graça de Deus se manifesta com mais poder. Exatamente. É quando a gente admite que precisa de Deus, que não consegue fazer tudo sozinho, que a gente abre espaço para Ele agir na nossa vida.
E além de abraçar as nossas fraquezas, o que mais o Benning destaca? Ele também fala sobre a importância de servir aos outros, de usar os dons e talentos que Deus nos deu para abençoar o próximo. Servir aos outros. Sim, ele acredita que o serviço é uma forma de expressar o amor de Deus, de fazer a diferença no mundo e de crescer na fé. E ele dá exemplos práticos de como servir. Ele dá vários exemplos. Desde de coisas simples, como ajudar um vizinho, visitar um amigo doente, doar alimentos para quem precisa, até coisas mais desafiadoras, como se envolver em projetos sociais, ser voluntário em uma igreja, lutar por justiça social. Nossa, quanta coisa. Mas e se a gente não tiver tempo ou recursos para fazer tudo isso? O importante é ter um coração disposto a servir, a amar o próximo como a si mesmo. E como a gente desenvolve esse coração disposto a servir? Acho que o segredo é cultivar o amor de Deus no nosso coração. E como a gente faz isso? Através da intimidade com Ele, da leitura da Bíblia, da oração, da adoração, da comunhão com outros cristãos. Quando a gente experimenta o amor de Deus, a gente naturalmente quer transbordar esse amor para outras pessoas. Exatamente. Puxa vida, tanta coisa legal para aprender e colocar em prática. Mas, peraí, ainda falta uma parte do nosso mergulho, né? O que mais a gente vai descobrir sobre enraizado? Na próxima parte, a gente vai explorar a importância de viver em comunidade, de ter amigos, mentores, pessoas que nos apoiam e nos encorajam na nossa caminhada de fé. E também vamos falar sobre o legado que a gente quer deixar, o impacto que a gente quer ter no mundo. Fica ligado. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho enraizado. A gente já viu tanta coisa legal sobre como se aprofundar na fé, né? Aprendemos com a história de Davi, É verdade. descobrimos a importância da confiança em Deus, da oração, do propósito, do serviço. Eita. E agora? O que mais o Benning tem para nos ensinar? Agora a gente chega num ponto crucial, a comunidade. Sabe aquela galera que te apoia, que te encoraja, que te dá um toque quando você precisa? Pois é, o Benning mostra como essa rede de amigos, mentores e irmãos na fé é fundamental na nossa caminhada. Ele compara a comunidade a um cardume de peixes, que se protege dos predadores nadando junto. Faz sentido, né? São grandinhos, são os mais vulneráveis, mas juntos a gente se fortalece e enfrenta as tempestades da vida com mais coragem. E o legal é que ele não fala só da teoria, né? Ele abre o coração e conta como a comunidade foi importante na vida dele. Verdade. Ele era tipo um lobo solitário, sabe? Resistente à vulnerabilidade, mas Deus, com jeitinho, colocou em um ambiente de comunidade. É. E ali ele aprendeu a se conectar de verdade com outras pessoas. É, e ele é bem honesto ao dizer que não foi fácil. Teve altos e baixos, momentos de conflito, aprendizado, mas no final ele reconhece que a comunidade foi essencial para o crescimento e amadurecimento dele. É como se a gente estivesse aparando as arestas, lapidando o caráter, aprendendo a amar e ser amado de forma genuína. Verdade. E essa parte de aprender a amar me lembrou de um ponto que a gente ainda não comentou, o serviço ao próximo. O Benning fala bastante sobre isso também, né? Sim. Ele coloca o serviço como uma consequência natural do amor de Deus que transborda em nós. E não é aquele serviço por obrigação, mas aquele que brota de um coração grato e cheio de compaixão. Ele cita uma frase do Bill Johnson que é de arrepiar. Qualquer aumento de bênção na sua vida é para que você possa servir melhor aos outros. Ou seja, tudo que recebemos de Deus é para ser compartilhado, multiplicado. É como se a gente recebesse um presente. Sim. E em vez de guardar só pra gente, a gente quisesse dividir com todo mundo, espalhar alegria por aí. Mas e na prática? Como colocar isso em ação? O Benning dá vários exemplos, desde coisas simples do dia a dia, como ajudar um vizinho, até ações mais intencionais, tipo se envolver em projetos sociais. E ele deixa claro, o importante é a motivação do nosso coração. Servir não é para ganhar reconhecimento ou tapinha nas costas, mas para expressar o amor de Deus de forma prática. Lembra da parábola do julgamento final? Sim, lembro. Jesus diz: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Caramba, como se a gente estivesse servindo ao próprio Jesus. Que responsabilidade, né? É, Mas também que privilégio. Com certeza. E no final das contas, servir ao próximo nos aproxima de Deus, nos molda a imagem de Cristo e nos enche de alegria e propósito. E por falar em propósito, o Benning termina o livro com uma reflexão sobre o legado que queremos deixar. Que tipo de marca queremos deixar no mundo? Que frutos queremos que permaneçam? Ele nos lembra que Deus nos escolheu e nos capacitou para gerarmos frutos que durem, frutos que transformem vidas e impactem gerações. É como se ele estivesse nos desafiando a não vivermos uma vida meia boca, mas a buscarmos um impacto real, um legado que honre a Deus e abençoe as pessoas ao nosso redor. E aí, o que você achou dessa jornada por Enraizado? Esperamos que você tenha se inspirado a se aprofundar na sua fé, a buscar intimidade com Deus, a servir ao próximo e a viver em comunidade. E se você curtiu o nosso papo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos mergulhos. A gente se vê por aqui.